Nós estamos a ler a Epístola segunda de São Paulo aos Coríntios. Ontem víamos aquilo que era o coração desta pequena cidade, os chamados os prodígios da ação do Espírito. E hoje, na mesma senda, São Paulo sublinha, falando à igreja da Macedônia, até as igrejas da Macedônia, aquilo que tem feito como resultado da sua fé. Macedônia não era uma grande, até hoje ainda não é uma grandes milagres, grande desenvolvimento, mas tem uma caminhada estável e maturidade na fé. Então eles, quando ouviram do sofrimento, da fome dos habitantes de Jerusalém, procuraram juntar mantimentos para acudir à extrema pobreza da cidade de Jerusalém. E por que Jerusalém passava fome? Porque esse sitiamento contínuo de Jerusalém pelos seus inimigos não possibilitava que os seus habitantes, mesmo os cristãos, saíssem para, uma maneira mais livre, produzirem, mas andavam com medo, escondidos, e por isso, quando a fome bateu, os macedônios vieram acudir à fome dos cristãos de Jerusalém. Por isso é que São Paulo, no fim, diz que já que sobressaís em tudo, na fé, na eloquência, na ciência, em toda espécie de atenções e na caridade que vos ensinamos, procurai também sobressair nesta obra de generosidade. Para dizer que partilhar não é ter muito, é uma concepção muito negativa da generosidade. A generosidade não é ter muito para partilhar. Generosidade é partilhar do pouco que se tem. Ter este coração misericordioso que partilha o seu risco. Lembrai-vos daquela viúva da Sarepta que dava o último pedaço de pão ao profeta, e ela mesmo disse: olha, profeta, tu estás a pedir comida, o que eu tenho é a última coisa. Se comermos hoje contigo, então nós amanhã, a partir da manhã, esperaremos a morte. Mas só que ela arriscou, o profeta disse: olha, faça o que eu te disse. Ela arriscou e diz o texto de Isaías que desde então a panela ou o recipiente da farinha nunca mais se esgotou, nunca. Tirava, mas parece que alguém estava a continuar a pôr. Então creio que o partilhar não é ter grandes coisas. Aliás, mesmo na própria igreja, vê-se isso. O conjunto de pessoas que não é muito da classe alta, que entendem o que é a própria fé e vivem assim,
a sua própria maturidade cristã, criam este entendimento de sempre que partilhar não é ter muito, partilhar é tirar do pouco que se tem. E é mesmo a partir daí que se constrói até as próprias amizades. Os amigos não se constroem com coisas grandes. As amizades construídas com coisas grandes vão desabar, ficam destruídas, ficam abaladas. Mas as amizades construídas com coisinhas pequenininhas, muitas vezes até não há nada de troca de dinheiro, nem de coisa material. São amizades que duram para todos sempre e para toda a vida. Por isso que os macedônios sabiam o que significa sofrer. Era uma cidade pequena, viviam da pesca precária e muitas vezes sitiados pelos grandes que, como hoje, roubavam o peixe do seu mar, mas eles não tinham capacidade de se defender, então viviam, se fosse aqui em Angola, viviam das cabuenhas, cabuenhas. E são mesmo essas cabuenhas que fizeram com que o coração deles crescesse e se abrisse a caridade. Por isso é que no Evangelho Jesus aconselha não fortalecer o ódio em relação ao inimigo. Pelo contrário, devemos amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem, condição para sermos filhos de Deus que está nos céus. De facto, esta linguagem que sobra da lei de Talião, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, é o que é comum. O que é comum é isto na nossa vida do dia a dia, é amar aqueles que nos amam. E às vezes até os amamos muito mal também. Mesmo aqueles que, de quem nos dizemos que os amamos, às vezes o próprio amor nem sempre é completo. Nem sempre é completo. Então por isso que Jesus diz que olha, o ódio ao inimigo não compensa. Basta ver o que está a se passar entre Israel e Irão. Israel e Irão, as raivas antigas que nunca acabam. As raivas nunca vão passar. Tudo que é raiva, tudo que é ódio, tudo que é inimizade, quando mais agudizadas, mas se mantém por toda a eternidade. Nunca mais haverá reconciliação. Pelo contrário, cada um vai aumentando os seus meios para destruir o máximo o outro. E na verdade não vai morrer Natanael nem o Ayatollah. Vai morrer quem? Morre o povo, morrem os inocentes e eles ficam em abrigos antinucleares. Vivem em abrigos antinucleares. E o povo está nos prédios que vai apanhando as bombas. E foi sempre assim. Foi sempre assim. O povo, os pobres foram sempre alimento dos canhões. Foram sempre pasto dos canhões. Então rezemos por todos aqueles que não amamos bem. Provavelmente são muitos. Cada um sabe, conhece os seus inimigos. Então oremos por aqueles que sentimos que não estão bem conosco, ou nos perseguem, ou nos odeiam, ou até, mesmo se não é isso, mas fazem chegar recados de que a coisa ainda não passou. Então rezemos uns pelos outros
em particular pelos países em guerra, mesmo nós aqui também, as nossas raivas que nunca passam, as raivas das guerras, da guerra civil, e entre os partículos que muitas vezes não cessam de se referir a estas raivas antigas, esses outros, estas situações muitas vezes tristes, mas que deveriam encontrar um tratamento para que a reconciliação seja mais efetiva e mais justa. Assim seja.